Olá, bom dia! Eu estava aqui preparando o gabarito da nossa ficha e aí eu resolvi fazer essa aulinha aqui para vocês, que eu acho que essa aulinha ela vai ajudar bastante na resolução da segunda parte da ficha. Eu queria conversar um pouquinho sobre área de triângulos. A gente conversou em sala de aula, discutimos sobre a área dos retângulos, né? E um pouquinho também sobre área de triângulos. Então, aqui vai ser uma retomada, vai ser uma revisão e uma sistematizada, assim, uma organizada nos pensamentos, tá bom? Não é nada novidade, assim, mas eu acho que vai ajudar bastante. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: eu tenho aqui um triângulo EDF, um triângulo aparentemente obtusângulo, que ele tem um ângulo obtuso aqui. E eu sei que para eu calcular a área desse triângulo, eu poderia fazer base vezes a altura dele, dividido por 2. Só que eu sei que ele tem 3 lados, então eu posso pegar qualquer um desses lados como base. E como eu posso pegar qualquer um dos lados como base, eu tenho 3 alturas possíveis. Então, se eu pego o EF como base, eu tenho uma altura que vai de D até EF, formando 90 graus. Se eu pego o ED como base, eu vou ter aqui uma base, vou ter uma altura aqui que está do lado de fora do triângulo, e eu posso calcular a área desse triângulo como a base, que seria o ED, vezes a altura, que vai estar do lado de fora aqui, dividido por 2. Então, eu tenho 3 bases e 3 alturas possíveis para calcular essa área. Eu não vou calcular a área, mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, tá? Vamos supor que o segmento EF tenha 12 centímetros e que a distância do ponto mais alto até o EF, e aí eu tô chutando valores só para a gente pensar um pouquinho, tá? Vou colocar aqui uma alturinha de, olhando aqui proporcionalmente e tal, vamos colocar uma alturinha aqui de 4, só para ficar mais fácil as contas. Pronto. Então, se eu for calcular a área desse triângulo, eu sei que a área do triângulo EDF vai ser igual à base dele, que é 12, que eu escolhi, poderia ter escolhido outra, vezes a altura dele, que é 4, dividido por 2. Isso aqui vai me dar, eu posso até simplificar esse 2 com esse 4, vai dar 24 centímetros quadrados. Ok. Se eu, agora que vem o tchan dessa aula, hein? O tchan dessa aula. Eu pego essa base e eu pego o ponto médio dessa base, eu divido essa base em 2 partes iguais e eu divido esse triângulo aqui a partir deste ponto médio. Então, eu tenho outro triângulo, vou chamar esse ponto aqui de M, eu tenho esse triângulo aqui, ó, DMF, e eu tenho esse outro triângulo do lado de cá, o EMD, ok? Observa que o triângulo DMF, o D pode ser um ponto mais alto se eu pegar como referência a minha base MF. Então, olha agora só para esse triângulo laranjinha. Se eu pego como referência essa base, a base MF, eu tenho um ponto mais alto aqui em cima, e esse ponto mais alto me dá uma altura verdinha que é igualzinha à altura desse triângulo grandão. Então, se eu olho só para esse triângulo que eu fiz agora, ele é um triângulo obtusângulo também. A base dele que eu estou pegando como referência é o MF. Como aqui é ponto médio, essa base vale 6 centímetros. E a altura desse triângulo
é a mesma altura do triângulo original, que é essa verdinha aqui. Ponto mais alto até o chão, prolongamento desse chão, né? Formando 90 graus. E aí, se eu for calcular a área desse triângulo 2, eu vou ter a base, que é metade da base anterior, vezes a mesma altura dividido por 2. Observem que quando eu faço as contas, esse número da altura continua igual. O 2 faz parte da fórmula e eu tenho aqui uma variação apenas na base. Se eu estou operando da mesma maneira e um dos números é dividido pela metade, é claro que o meu resultado vai ser dividido pela metade. Então, eu vou ter agora uma área de 12 centímetros quadrados. Isso mostra pra gente que quando a gente pega qualquer triângulo, tem uma base, a altura relativa àquela base. Se eu pego o ponto médio e divido essa base por 2, eu tenho dentro desse triângulo 2 outros triângulos que têm a mesma altura e a metade da base. E, portanto, esses 2 triângulos têm a metade da área do triângulo original. Ok? Se você não tiver entendido, eu acho que você tem que voltar no vídeo, assistir de novo. É importante que vocês parem. Peraí, deixa eu ver o que eu entendi. Volta, assiste de novo, faça anotações no caderno, desenhe esse exemplo, escreva lá um balãozinho. Escreve aqui coisas que vocês estão pensando para dar uma dica. Então, eu escreveria aqui assim, ó. Quando a base de um triângulo é dividida por 2, eu tenho dentro desse triângulo 2 triângulos de mesma área. E anota no caderno, tá? Como é que eu não vou anotar, vou colocar aqui para vocês um sorrisinho para alegrar a vida de vocês aí. Esse é o nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. O nosso exemplo 2, que está aqui no nosso cantinho, é muito parecido, mas eu quero mostrar outra coisa. Olha, eu tenho um triângulo ABC e eu vou dividir, eu tenho 3 bases, tem 3 alturas. Eu vou escolher uma base, vou escolher a base AC. E eu vou dividir essa base em 3 partes iguais. Esse igual a esse, igual a esse. Legal. Bom, primeiro eu vou desenhar a altura relativa a essa base para a gente ter em mente essa altura. Então, aqui eu vou pegar, eu posso até virar para mim, ó. Virei para mim para eu ver melhor. Essa é a minha base. Peguei um dispositivo prático aqui para colocar na base. Aí eu tenho um esquadro muito lindo, deixa eu mostrar para vocês. Olha que coisa mais lindinha, gente! É um mini esquadro. Vou usar ele hoje. Só que ele é muito transparente, né? Para colocar na câmera. Eu vou colocar ele aqui como base. Pronto. E aí, em relação a essa base, eu tenho um ponto mais alto, que é o meu ponto B. Vou vir aqui com o meu outro esquadro. E vou traçar essa altura. Ponto mais alto, vai até a base, formando um ângulo de 90 graus. Essa aqui é a minha altura, relativa à base AC. Vou pôr um AC pequenininho aqui. Pronto. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse triângulo e dividi a base referência em 3 partes iguais. Legal. Quando eu faço isso, quando eu divido isso, eu posso formar aqui 3 triângulos. Ó, posso fazer isso. Eu tenho um triângulo, vou chamar aqui de uma letra qualquer, P. BPC. Esse triângulo BPC tem uma base PC que é 1/3 da base do triângulo ABC. Porque eu dividi essa base aqui em 3 partes iguais, lembra? Então, PC, que é esse pedacinho,
é igual a esse pedacinho, que é igual a esse pedacinho, então eu sei que PC é 1/3 de AC. Legal, então vou até escrever isso para ficar organizadíssimo esse exemplo. Então, eu sei que PC, segmento, é igual a 1/3 de AC. Ok. E aí, vamos olhar para essa área? Olha para essa área. Se eu tenho uma área total, vamos colocar aqui que a área de ACB ou ABC é de 18 centímetros quadrados. Deixa eu ter um valor só para a gente pensar, tá bom? Se essa área total é de 18 centímetros quadrados, e eu peguei a base e dividi em 3 partes iguais, quando eu for calcular a área só desse triângulo, eu vou ter uma base, que é 1/3 dessa base toda. Eu vou ter uma altura relativa dessa base PC, que é a altura verdinha, olha. Essa altura verdinha, que vai do ponto mais alto B até essa base aqui, até o prolongamento dessa base PC, ela é a altura desse triângulo maior e esse verdinho também é a altura desse triângulo menor. Por esse triângulo ser obtusângulo, essa altura está do lado de fora e ela toca o prolongamento da base. Então, quando eu for fazer essa conta, eu vou ter uma base que é 1/3 da outra e eu vou ter uma altura igual. Então, quer dizer que a área vai ser dividida por 3, usando o mesmo argumento daqui. Entenderam? Então, ó, só retomando. Para eu calcular essa área toda, eu pegaria essa base toda, multiplicaria pela altura e dividiria por 2. Se eu pego uma base que é 1/3 da outra e é a mesma altura, quando eu vou operar, esse número é o mesmo, esse número é o mesmo e esse número é dividido por 3. Então, o resultado vai ser dividido por 3 também. Então, eu não preciso fazer contas para achar essa área que eu vou chamar de área 1. Se a área de ABC é 18, a área 1 vai ser 1/3 da área do triângulo todo, porque a base foi dividida por 3. Então, a área 1 vai ser 6 centímetros quadrados. Se eu fizer outro triângulo aqui, ó, esse outro triângulo também vai ser 6 centímetros quadrados. A área desse triângulo também vai ser de 6 centímetros quadrados. A área desse triângulo também vai ser de 6 centímetros quadrados. 6, 6, 6, que vai resultar em 18 centímetros quadrados. E eu tenho certeza disso porque essa altura verde, ela é a altura desse triângulo 1, relativa a PC. Ela é a altura desse triângulo do meio, relativa a essa base. E ela é a altura desse triângulo terceiro aqui, relativo a essa base. Esse é o exemplo 2. Agora eu preparei um outro exemplo aqui para vocês. Nossa, a tecnologia está demais aqui, né? Vocês perceberam, né? Mas essa semana teremos novidade! Eu comprei uma coisa bem legal que vai me ajudar a dar umas aulas aí para vocês, tá bom? Coloquei aqui um triângulo despretensioso, MNO. E essa área aqui, esse é o nosso exemplo 3. E essa área aqui vale, 7 centímetros quadrados. Eu quero saber, nossa, eu vou usar aqui agora, hein? Vou usar muito, ó. Eu quero saber, confesso que o exemplo era diferente. Tô mudando ele agora, porque eu já fiz esse exemplo lá no outro. Mas tudo bem, vai ficar um exemplo mais legal ainda. Olha para esse desenho maravilhoso. Eu tenho esse triângulo, que tem 7 centímetros quadrados.
eu sei que PO, esse segmento e esse segmento são iguais. É hipótese que PO é igual a 1/3 de NP. Se esse pedaço é 1/3 de NP, esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, porque eu dividi em partes iguais, tá? Por hipótese. E eu sei que esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. E o objetivo, vamos ver se vai dar certo, vai ser, encontrar essa área aqui. Eu quero encontrar essa área, colocar uma interrogações aqui. Então, eu tenho essa área e quero encontrar essa. Ficou bonito esse exemplo, hein? Gostei. O que vocês acharam? Bom, eu tenho essa área, eu quero encontrar essa área. Eu sei que esses segmentos são iguais, são congruentes. Eu sei que esse segmento é congruente a esse. É isso. Just it. Legal. Bom, vamos traçar essa altura para a gente visualizar o que está acontecendo? Eu vou pegar como base o NO. Pegando como base o NO, eu tenho um ponto mais alto aqui que é o M. Então, posicionando aqui estrategicamente o meu esquadro, garantindo aqui o ângulo de 90 graus. Eu tenho minha altura em verde aqui. Ok. Se eu observo esse triângulo aqui, MPO, se eu pego como base o PO, esse é o ponto mais alto e o verdinho é a altura relativa a esse PO. Então, eu poderia calcular essa área aqui como PO, que é a base, vezes a altura, que é o verdinho, dividido por 2. Se eu pego esse triângulo que está aqui, vou dar o nome aos bois, vou chamar aqui de A, aqui de B, o MAP, e pego o AP como base, então, essa altura verdinha é a altura relativa à base AP. Observa que se eu pego também esse triângulo MBA, essa altura verde também é a altura relativa à base BA. E se eu pego esse triângulo NBP, o verdinho também é a altura relativa a essa base NB. É uma altura que está lá fora. Então, observem que o triângulo NBM, BAM, APM, POM, todos têm bases iguais e mesma altura. Então, todos têm a mesma área. Então, se aqui tem 7, aqui também tem 7, aqui também tem 7, e aqui, nesse daqui, também tem 7. Nele todo tem 7. A área do triângulo NBM é 7 centímetros quadrados. Legal, já encontrei esse. Porém, contudo, entretanto, eu quero esse, o laranjinha. Então, observe que eu vou virar essa folha. Vou virar essa folha. E eu vou pegar como base o MN, essa base. Essa base está dividida em duas partes iguais. Se ela está dividida em duas partes iguais, eu tenho que esse triângulo aqui e esse triângulo obtusângulo maravilhoso aqui tem a mesma altura que está por aqui, mais ou menos. Então, esse triângulo e esse tem a mesma área, porque é esse triângulo grandão dividido em duas partes. Então, se ele todo era 7, para cá dá 3,5 e para cá dá 3,5. Então, observem que eu parti, vou voltar aqui, vou virar de novo.
Observe que eu parti desse triângulo e fui construindo as áreas dos outros. E aí eu conseguiria até a área do triângulo todo, né? Do triângulo, área do triângulo MON, que seria 7, 14, 21. Ah, todos são iguais, aí é muito fácil, né? 28 centímetros quadrados. E aí eu poderia brincar com isso aqui, tipo, eu posso dividir aqui em 3 partes de novo e pedir a área de um triângulo pequenininho aqui, sabe? É muito interessante pensar desta maneira, né? Bom, esse é o exemplo 3. Eu acho que eu não vou precisar de fazer o exemplo 4, porque eu acabei fazendo um exemplo muito parecido. Vou deixar aqui o exemplo 4 para vocês fazerem sozinhos. Tá? O exemplo 4, eu já dividi aqui em segmentos iguais, aqui em segmentos iguais. A gente sabe que a área de APC é 12. Eu quero a área do triângulo ABC, a área toda. Então, vou deixar aqui, ó, pausadinho para vocês fazerem. Ok? Bom, era isso. Eu acho que isso vai ajudar bastante na resolução de alguns problemas. E eu espero que vocês curtam bastante essa ficha. Um abração para vocês e até mais. Até a próxima aula.